Pronto, deu um probleminha aqui na entrada do Fernando, mas acredito que agora vai dar certo. Então, quem estiver entrando agora, nós vamos fazer. Peraí, deixa eu pôr o meu fone que tá tendo obra aqui. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Fer. Ana. Dieguito, você aqui? Vê se agora deu certo. Tá me ouvindo? Ora, ora. Eu tô ouvindo até a Lisa aqui, mas não tô te vendo. O que você fez? Não, eu só fiz uma mudança aqui, mas acho que o sinal não tá dando certo. Vou fazer mais uma mudança, tá? Fica aí. Tá, tá bom, vou ficar. Bom, gente, então para quem está entrando aqui, vou explicar para vocês. Eu vou tentar fixar aqui que eu não tenho conseguido fazer isso. Nós estamos conversando sobre as forças de caráter da psicologia positiva. Nesse momento, assim, é importante que a gente tire um pouco o foco do que não está dando certo, do que não vai bem em nós e no mundo, né? E procure entender o que a gente tem de positivo, de bom, que a gente pode usar a nosso favor nesse momento. E aí entram as forças de caráter. Não consigo superpoderes de perdão, as circunstâncias e a tecnologia. Isso aí, Pri, tem que entender, né? Qualquer coisa ele vai falar pelo áudio só, se não der certo. Opa! Deu! Saudades! Tinha preparado todo um cenário, luz, e aí tô aí, ó. Vou botar a blusa e falei, vai ser aqui fora, porque daí aqui o 4G pega bem. Ah, mas não tá muito Ah, frio aí. não, tá, sei lá, deve estar uns 12 graus, 13. Tá gostoso. Ah, pessoal que está Gostoso. assistindo aí, agora o Fernando está aparecendo, que a Luciana perguntou aqui se cadê o Fer. Acho que tá, né, gente? Acho que do jeito que aparece para mim, aparece para ele. Ana, Ana, saudade de todo mundo. Pois é, né? Estamos com saudade aqui. O povo anda reclamando que você anda sumido, mas a gente perdoa. A gente usa a força do Mas perdão. então, esse era o objetivo. Mais apropriado possível. Ai, que legal. E escuta, Fer, então você já sabe como é que é o esquema, né? A gente vai bater um papo só. Eu sei que essa força aí é. Bom, para quem não conhece, Fernando é meu sócio aqui na WeGrow. Ele está em Luxemburgo agora. E aí a gente está fazendo a nossa primeira live aí, internacional com o Fernando. Aliás, fizemos uma internacional, mas a dele comigo, né? Primeiro encontro aí ao vivo para todos verem. E aí, como essa força aí é super presente no Fernando, eu convidei ele para falar sobre ela e ele topou. Então vamos lá, luxemburguês. Primeiro, como que estão as Ah, coisas aí? bem, aqui a gente está começando a retomar a vida. Eu tô contra o sol aqui, mas é por causa do vento, tá? Tá, E até podia mudar de posição, né? O sol vai ajudar um pouco mais, ó. Mas aqui é só por causa do vento. Se estiver batendo vento no microfone, você me avisa. tá bom assim. Aqui as coisas estão voltando ao normal, no, dentro do possível, várias limitações. Essa semana o governo aqui liberou encontros de até 6 convidados, independente de que vocês são, mais 6 convidados. Abril vai liberar alguns restaurantes a partir de junho. As crianças mais velhas voltaram para a escola. Tudo dentro dos procedimentos. Aqui é obrigatório usar máscara em lugares públicos. Mas aqui é bem controlado, país menor, fácil de organizar. Acho que é um pouco mais fácil de controlar.
pessoal respeitou bastante, sabe? Uhum. E todo mundo correndo atrás do que tá por vir, né? Tá. Então, pra gente aqui falar até disso, né? A gente mudou aqui no comecinho de janeiro, então eu estava aqui há 2 meses, daí a minha esposa e minha filha chegaram, e uma semana, deu 10 dias depois a gente entrou em quarentena, a gente entrou em lockdown, né? Então, assim, a Monique, coitada, deu passeios, deu umas voltas por aí, mas não conhece nada ainda de Luxemburgo, né? Então, mais assim, a gente vai se adaptando, gerando flexibilidade e perdoando o coronavírus. Viu? Eu vou pedir uma coisa para você. Teu áudio, ele tá indo e voltando. Não sei se é o teu fone. Não acredito que seja o vento. Não sei se... Eu falo mais pertinho, entendeu? Não, continua. Eu acho que é mau contato do foninho no celular. Isso aconteceu comigo já. Não sei se mudar de fone, talvez? Como é que tá aí? Qualquer coisa eu mudo o fone. Tá, vai falando, daí eu te aviso. Aqui também eu tô com uma obra em cima da minha cabeça. E praticando muito perdão, mas por um acaso você tiver ruim aí, fale também que eu dou uma batida no vizinho. Ó, a Luciana falou que tá bom. Eu não tô no Wi-Fi, eu tô no 4G. E, bem, qualquer coisa, alguém pede, alguém avisa aí, a gente muda. Tá. Então vamos lá, E vamos aí? ao perdão, Fer. Como que é essa força aí em você? Olha, essa força, ela está presente na minha top 5 aí por um tempo já. Uhum. E o que, assim, o sentimento que fosse para descrever, assim, em poucas palavras, é uma força libertadora. Libertadora no sentido, em vários que quando a gente fica agarrado, fica preso em condições externas, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, dependente do que os outros, como eles agem, como eles reagem, a gente acaba dando um pedaço de nós para essas pessoas e faz parte, né? Faz parte da vulnerabilidade também. Mas é libertador, é libertador. E ao mesmo tempo, eu acho que é um exercício, é uma prática, como todas as forças, é uma prática contínua. A evolução é contínua. A gente chegou até a montar, né, Cintia, uma escala de perdão que depois eu compartilho aqui. Eu fiz umas anotações para compartilhar com o pessoal. E de como que mais ou menos a gente pode desenhar isso de uma forma um pouco mais organizada para as pessoas entenderem, né? Mas falando nesse de dentro para fora, antes de falar do perdão para as pessoas ou das pessoas, eu queria falar um pouquinho da autoconsciência, do auto-perdão, de como nós estamos com nós mesmos. Uhum. Porque se a gente for pensar assim, é possível perdoar outra pessoa sem a gente se perdoar. É possível. Mas quando você consegue praticar o auto-perdão, você olhar para a tua vida, olhar para o teu histórico, olhar para as tuas decisões, olhar para onde você está no momento, independente das circunstâncias, esse auto-perdão, ele vem de uma maneira a sustentar essas características, essa característica do perdão para fora. E você se perdoar, você ter essa liberdade com você mesmo, esse tirar esse peso de você mesmo, dessa aceitação. Eu tento tirar a aceitação das nossas conversas, mas é muito difícil, porque a aceitação, esse modo de não resistência, ele nos permite fluir de uma maneira muito diferente, uma maneira muito mais tranquila, e daí a gente sempre traz aceitação junto com o não conformismo, né? Que o aceitar não quer dizer não se conformar. E aí eu trago junto também a autorresponsabilidade, do quanto nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e para mim essa é uma correlação essencial para o perdão. Uhum. A gente ter clareza das nossas decisões, ter clareza daquilo que a gente faz, daquilo que a gente
escolhe, para que daí a gente possa entender um pouco melhor as nossas circunstâncias e ter um pouquinho mais de consciência. Eu tenho uma frase aqui, Cíntia, que até nem está relacionada com a psicologia positiva, mas eu acho tão legal essa frase, é da Mary Morrissey. Ela fala que uma mudança de perspectiva que remove um bloqueio de consciência da presença do amor. Então você muda, é um olhar, e aí também a gente traz a perspectiva que a Priscila trouxe hoje com você, né? A ação de outras forças, de como a perspectiva é importante com a gente trabalhar com, de a gente conseguir olhar para situações de uma maneira mais ampla, mais aberta, tentando entender o que está acontecendo. Uhum. A gente sempre falou disso, né? De como a gente poder olhar para as situações e a psicologia trabalha. Agora está sumindo bastante. Não sei para vocês, mas para mim, eu estou menos ouvindo do que ouvindo, Fer. Tá bom. Deixa eu mudar o fone. Não sei como é que está para vocês aí. A Priscila tinha falado que a minha imagem tava ruim? Sério, Pri? Porque eu tô mais perto da câmera, porque eu esqueci de carregar meu celular. Tá sumindo a minha imagem. Ah, não, a voz dele, né? A minha imagem não. Deixa eu mudar meu fone aqui. Ele já muda aqui. Oi, Bia, Débora, vi que você chegou também aí, lindona. Que delícia. Mudei o fone. O Diego disse que está escutando bem. Tá, o Diego não. Tá sumindo. A Carol também. Estou escutando bem. E agora? Estão escutando bem? Agora eu acho que sim. Mudei o fone. Vamos lá. Qualquer coisa vai sem fone. Não, acho que vai improvisando. Você sabe que isso faz parte do show, né? Bom, é você sem fone. Então, gente, pratiquem muito o perdão. Porque é o Fernando com a voz sumindo e a minha imagem que tá ruim também. Bem, tudo isso foi planejado já como um exercício de prática aí do perdão, né? Isso. Tá ouvindo melhor, Cíntia? Tô. Tá, vamos lá. Então eu falava um pouquinho ali do auto-perdão, de essa necessidade de a gente trabalhar de dentro para fora, praticar conosco e daí você pensar, né, em perdoar ou pedir perdão para as pessoas, autorresponsabilidade, essa questão do vitimismo e da nossa necessidade de sentir as emoções negativas de uma forma inconsciente, né? A gente está tão acostumado com a dor que às vezes a gente se pega de uma forma inconsciente tentando se vitimizar, tentando se colocar numa posição onde alguém possa mais tarde vir a pedir perdão para a gente, né? Porque acaba simplesmente dizendo assim, você estava certo, você tinha razão e me desculpe. E isso acaba somando e as pessoas acabam se sentindo bem recebendo esse feedback. Então a gente pode dizer que essa falta do perdão, ela pode ser um vitimismo. Pode ser isso? A falta do perdão? Você... Não, na verdade, você não aceita, você quer se vitimizar para o outro, porque você quer a atenção do outro, o perdão do outro e tal, mas na verdade você está se vitimizando porque você não está aceitando aquela situação, né? Então talvez você não esteja... E o perdão tem tudo a ver com a aceitação, né? Tem tudo a ver com a aceitação, e essa aceitação, que a gente fala aceitação, é fácil aceitar, fácil... Mas no momento ali da situação, do problema, da discussão, principalmente quando isso acontece com pessoas que a gente tem liberdade, familiares, esposa, marido, mãe, pai, irmãos, amigos mais próximos, que a gente já tem essa liberdade, às vezes escapa, acontece, e a gente acaba
conseguindo trabalhar, talvez até essa autorregulação, muito mais no trabalho, por exemplo. No trabalho a gente tem ali uma necessidade de se manter numa posição, de ter um respeito, de não passar dos limites, né? E com as Uhum. pessoas que a gente tem liberdade, eu sempre digo, o melhor lugar para praticar o perdão é em casa. E é o mais desafiador, eu acredito, assim, pelo menos é o que eu penso, né? Qualquer coisa, Porque, né, que a gente faça em casa é mais desafiador do que fora, né? exatamente, exatamente. E essas emoções, a gente sempre fala muito de prestar atenção nessas emoções, né? Sentindo as emoções que a gente está vivendo, nas emoções negativas, na frustração, na raiva, naquilo que gera, o sentimento que gera em nós, independente do que acontece, você está vigiando essas emoções, para talvez não na hora, talvez na hora você não consiga pedir perdão, não consiga aceitar o perdão, e isso é importante também. É uma escala, a gente não vai sair da noite para o dia perdoando as pessoas ou esperando que as pessoas nos perdoem. É um processo. Como a gente sempre fala, de 0 a 10, você vai subindo um pouquinho cada dia e vai melhorando com o tempo, né? Uhum. E a importância, né, da gente realmente identificar as emoções, de saber se realmente o que a gente teve era raiva, ou se era frustração, ou se era tristeza, porque a ação depois de cada emoção é diferente. Se eu tenho raiva, uma ação corretiva para mim mesmo. O que, que eu faço se eu tive raiva? Como que eu vou reagir da próxima vez? É de uma forma. Agora, se eu fiquei frustrado, talvez eu tenha que agir de outra forma. E se eu não Uhum. identifico isso da forma correta, se eu continuo nomeando essas emoções negativas de uma forma incorreta, talvez eu fique batendo na trave ali o tempo todo e aquela história, né? Puxa, mas sempre acontece isso comigo e sempre do mesmo jeito. Então, é importante isso. Você falou algumas coisas aqui, né, da escala das emoções, né, que a gente fez. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? A gente fez uma escala disso que o Fernando falou. A gente não consegue ir de uma hora para outra perdoar, né? A gente passa por diversas emoções e tal, e a gente precisa compreender aquele estágio que a gente está, né, superar aquilo e passar para o outro. Então, de repente, da raiva, a gente pode passar por uma tristeza, por uma decepção, e assim vai indo, né, até você conseguir perdoar de fato. E a outra coisa é da liberdade, né, Fer? Que você começou falando isso, que eu acho isso muito legal, que é a liberdade que o perdão te dá. O perdão, na verdade, é você deixar ir, né? Deixa, larga, desapega disso aí, desse sentimento. E isso te traz uma liberdade, porque você não fica preso. Porque quando a gente não consegue perdoar, a gente costuma falar que a gente anda com uma mochilinha nas costas, né, de pedra. E vai pesando, aquilo vai pesando. E só tá te fazendo mal, não tá fazendo mal ao outro. Tá te fazendo mal, porque muitas vezes você não consegue nem avançar na tua vida porque você está preso a algum sentimento passado, alguma pessoa, né, ou situação, né? E prende, né? Prende, pesa. Você falou da mochila, tem outro exemplo que são as correntes que a gente vai arrastando no pé e a vida vai Uhum. ficando pesada. A vida e a mente vai ficando pesada e você não sabe por quê. E quando você olha para a tua vida e fala assim, puxa, hoje talvez não tenha necessidade de perdoar ninguém, receber esse perdão. Até porque nessa escala que a gente montou, a gente trabalha primeiro com uma escala do oculto, né? Daquilo que a gente nem percebe, aquilo que a gente faz e nem percebe. As pessoas Uhum. nem sabem que precisam perdoar, ou mesmo até, normalmente perdoar, né? Não é nem eu receber, normalmente é perdoar, pedir perdão. E daí dessa escala do oculto, do oculto a gente vai para a escala do não tolero. Tipo assim, aquilo que acontece são as correntes que a gente carrega, porque aí você já está consciente do fato, da situação, e você fica carregando aquilo e você não tolera. Você não consegue tolerar. E daí Uhum. do não tolero, a gente coloca a próxima etapa como se fosse a tolerância. Então, do não tolero, eu passo a tolerar. Só que o passo a tolerar não quer dizer que você entendeu o que está acontecendo.
eu tolero, eu convivo com aquela pessoa, mas é só. E quando a gente fala do entender, né, Cíntia, é aquela história de você respeitar e honrar não só a tua própria história, como a história das pessoas, de entender que cada um carrega a sua mochilinha, as suas correntes, cada um carrega as suas dificuldades, cada um carrega a sua perspectiva, a sua realidade, e dentro de você acaba aquilo e mesmo assim você não tolera, porque você não chegou nessa carga do entendimento. Porque quando você entende que cada um tem uma perspectiva diferente, mas entender, a gente está falando de sentimento, que é aquela história de quando eu falo eu perdoo você, é, dentro das forças de caráter, você simplesmente deixar passar, pode ser uma coisa momentânea, pode ser uma estratégia, mas não é perdão. Deixar passar não é perdão, simplesmente deixar passar, esquecer. Ou até mesmo uma conciliação. A conciliação não significa que você pode se conciliar com a pessoa e pode não ter perdoado. Então, mais além. E aí ele passa por essa escala do entendimento. Puxa, eu entendo isso e eu aceito. E aí, quando eu aceito, é quando esse momento trabalha com essa descarga da corrente, tira esse peso do ombro, né? Aí nessa escala a gente ainda foi um pouquinho além. Uma escala de consciência que não é fácil de a gente trabalhar. Normalmente a gente só consegue perceber essa escala com o tempo, que é o agradecer. Como a gente agradece a pessoa que naquele momento nos deixou frustrado, com raiva, bravo, mas lá na frente, às vezes dias, semanas, meses, anos, lá na frente a gente fala o quê? Puxa, aquilo que aconteceu na minha vida, naquela época, naquele momento, me fez quem eu sou hoje. É um calo a mais que se agregou e ajudou a ser quem eu sou hoje. E quando a gente chega nesse momento de olhar e agradecer, é um momento que a gente talvez não só liberta, mas como a gente consegue gerar emoções positivas com relação àquilo. E tem outro degrau, aí, né? Tem um outro degrau, que é um degrau que acho que a gente vai praticar pro resto da vida, independente dessas situações. E é legal, né, Cíntia, porque a gente fala, pode trabalhar. Putz, agora sumiu de vez o teu áudio. Peraí. Ele estava indo e voltando, fale. Ainda estava indo e voltando? Agora tá bom. Tá. Estava falando nessa escala, a gente pode trabalhar, a gente estava falando do último degrau, né? Você falou da gratidão. Isso. É, o último degrau eu estava trazendo assim, que como a gente tem diferentes ambientes que a gente transita, família, trabalho, amigos, a gente pode estar em diferentes níveis dessa escala em cada um desses ambientes. E esse último ambiente que a gente fala de transcender o perdão, que é você não ter mais essa necessidade de que as pessoas peçam perdão para você. De você ficar esperando que as pessoas venham pedir perdão para você. Porque, naturalmente, automaticamente, você entende que qualquer coisa que aconteceu na tua vida, primeiro, se você está envolvido, é porque você tem uma responsabilidade por aquilo. Se alguém te fez algo que te magoou, que te deixou com raiva, que te deixou triste, essa pessoa automaticamente também tem a realidade dela, as perspectivas dela, os motivos dela, as necessidades dela. Então, é o tal do transcender o perdão. E essa prática é uma prática que dura sempre, porque em alguns momentos a gente consegue fazer, em alguns momentos a gente não consegue, mas é contínuo, né? Como toda a força, ela é presente 24 horas por dia, a gente está sempre buscando exercitar isso. E uma dica, assim, trazer assim, uma dica que até dentro das forças de caráter eles trazem, é você praticar isso e exercitar isso naquele ambiente que é mais fácil.
e devagarinho você vai escalando e vai mudando de ambientes para as outras áreas, né? É, aquela mesma história de você dar um passo pequeno, né? Seria porque você praticar, como você falou, na família, que é o nosso maior desafio, né? Talvez você não esteja preparado para aquilo ainda, porque a família, a gente carrega muitas histórias, né? Muitas coisas que já aconteceram, não é uma situação específica. Então a gente já tem alguma mágoa ou outra, né? Guardada, assim. E aí, quando você Exato. pratica isso, dá esse pequeno passo e pratica fora, fica mais fácil, porque aí você aprende como que é aquilo. Achei super legal essa dica. E aí eu queria trazer um pouco aqui, Fer, duas coisas. Uma é a questão das forças não operarem sozinhas, né? Você falou aí sobre a perspectiva, você falou do amor, você falou da gratidão, né? É super importante a gente entender que quando a gente envolve outras forças, né, a gente potencializa aquela força ali, né? Então, para conseguir o perdão, se você usar o amor, porque não tem como você não perdoar se você não olhar com um olhar amoroso, né, para a situação. Isso. Não tem como você não perdoar se você não tiver essa perspectiva do todo, né, da história da pessoa que está ali, porque quando alguém faz alguma coisa que te magoa, né, as pessoas elas sempre têm, a psicologia tradicional ela fala isso, né, que as pessoas sempre têm uma intenção positiva com o que elas fazem. Nem que a intenção positiva seja se beneficiar, mas sempre é positivo, o impulso é positivo. E ela não está fazendo aquilo para te machucar, né? Ela está fazendo aquilo com uma intenção de algo, talvez até para ela não se machucar e ela acaba fazendo, né, para o outro. Então, e a gente tem que entender, cada um tem a sua história, e quando a gente consegue compreender isso, fica mais fácil, né, a questão do perdão. E a outra Não, coisa, diga. não garante uma Não garante. aplicação contínua, mas é isso mesmo, fica mais Sim, fácil, fica fica mais mais leve. fácil. E outra coisa que eu queria trazer aqui, que é super legal, que eu acho que a gente pode ser dado exemplo, né, Fer? A gente tem, o Fer tem a força do perdão lá em cima, eu tinha até antes da pandemia, ela estava em 3,5, ela deu uma descidinha, deve estar na sexta, sétima posição, mas porque subiram outras, né? E nós, na nossa sociedade, na nossa parceria, eu acho que uma coisa que funcionou muito foi essa questão do perdão, né? Do respeito, do momento do outro, e ok, né? Agora você não pode, eu posso, agora você não pode, eu posso. E sempre Uhum. assim. E foi essencial para a nossa parceria e para as coisas acontecerem, porque a gente não ficava preso, né, a alguma coisa, puxa, mas agora eu estou sobrecarregado, mas depois o outro estava, e a gente sabia que podia contar, né? Mesmo você aí, a gente falando tão pouco, eu sei que eu posso contar com você, né? Se a coisa apertar. Então, se vocês querem um sócio, faça o teste das forças de caráter antes e veja se ele tem o perdão em 3,5, porque é super importante, é mais importante que todas, assim. E a criatividade também, senão o seu negócio não sai do papel, né, Fer? Que é outra força que a Anda gente tem em junto. comum. É, Então, nas relações, né, quando se falou assim, em casa é mais difícil, mas, enfim, mas se você tem essa oportunidade de praticar nas outras relações, você consegue se esforçar um pouquinho, entender o que você usou para conseguir fazer aquilo naquele momento e trazer. Como a gente estava conversando ontem sobre a generosidade com a Nath, né? Que às vezes a gente pratica numa área específica da nossa vida e de repente você vai na fila do banco e fica brabo e não dá a vez e xinga teu vizinho, né? E ela fica lá restrita opa, legal a paisagem. Ela fica lá restrita tô só percebendo. um ambiente, né? Então é legal isso, se a gente tem essa força bem desenvolvida, é legal a gente expandir, né? E isso é aprendizado, né? Isso vai te fazer Isso. crescer. Legal. E olha quantas você citou e da necessidade de realmente a gente olhar para essas forças e complementar, porque nada anda sozinho, né? A Uhum. gente pode falar de uma força específica, mas nada anda sozinho. E eu, a importância
ficar em nós mesmos, né? Não adianta estar ficando isso aqui, para as pessoas entenderem, é importante que elas façam o teste, é importante que entendam qual é quais são as cartas de assinatura de cada um. A Cirlei entrou dentro dele, a Cirlei também, todo mundo, e falou na prática, né, dentro da nossa sociedade. Fê, não sei se é o vento agora, desculpe. Pode ser que começou a ventar, mas para não comprometer a internet. Tá. Tá. Vai lá. Como é que tá? Tá bem, daqui a pouco você põe uma cobertinha aí. Então, para quem entrou agora é porque a internet estava oscilando muito, vim aqui para fora e daí estamos brigando com o vento e com o som. Mas, bem, a gente estava falando das forças, né, Cíntia? E eu estava lembrando aqui da necessidade, às vezes, que a gente tem de estar perto em alguma situação e de como a gente não quer dar o braço a torcer e não pedir perdão. Quando a gente falou até do transcender idade de perdão das pessoas, não quer dizer perdoar, quer dizer que a gente pedir perdão. Pelo contrário, acho que quando é de dentro para fora, a gente tem que estar para ver como está se relacionando, como a gente está trazendo esse dia a dia e o que a gente tem feito, como que a gente tem se relacionado. Será que a gente tem prestado atenção e a gente tem talvez pedido perdão, desculpas, o suficiente? Será que a gente tem pedido feedback para saber se a gente precisa, às vezes até desse perdão? Quando a gente fala dessa escala, e você falou da família, eu sempre uso amor em casa, minha esposa, porque a gente tem uma relação muito aberta e muito franca, e a gente está sempre conversando, e eu falo para ela, às vezes, eu falo assim, olha, não, simplesmente dá um tempinho, tá? Que a responsabilidade é minha, eu sei que tá aí. E às vezes só precisa de um tempinho para voltar, para falar, para pedir desculpas, para pedir perdão, para falar que a intenção não era aquela, que naquele momento você nem percebeu, e tem isso, né, Cíntia? Quantas vezes a gente erra sem perceber, sem querer, sem simplesmente naquele oculto total, e as pessoas às vezes precisam trazer essa consciência, né? Não é a necessidade de receber o perdão, é trazer a consciência, às vezes, de que a gente está errado. Às vezes a gente não percebe, né? Que a gente pode estar magoando o outro, e aí entra a comunicação, né? A comunicação não violenta, ela é excelente para isso, né? Para você entender a necessidade do outro, os sentimentos que tem por trás. E ó, o pessoal do lado da vida aí, que legal. E aí você fala Ah, meu Deus, peraí. Vai travar. Tô? Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá. Bateu o telefone aqui. E daí, a comunicação, né, que eu estava trazendo, peraí que eu me perdi um pouco. Então, da importância da gente entender a necessidade do outro, colocar também, pedir esse feedback que você falou, né, a gente está acostumado a pedir feedback no trabalho, mas pedir o feedback para quem está do teu lado, olha, como é que tá, né, para você? Eu sinto que às vezes, de repente, você pode estar entendendo de outra forma o que eu estou fazendo, né? Mas isso se você sentir, né, que tem alguma coisa, tá legal, não tá, o que a gente pode melhorar? Porque que nem eu disse, não tem a intenção, né, de machucar. Às vezes é outro jeito, às vezes eu vejo assim, eu tenho essa coisa de ficar com as ideias e querer falar logo, às vezes eu me atropelo a pessoa que está falando, né? Você já participou disso várias vezes. E aí eu peço, né? Puxa, eu estou indo rápido demais, né? Desculpa, né? Eu sempre fico pedindo desculpas, porque eu sei que eu acabo atropelando, né? Pelo meu jeito. E sei que às vezes incomoda. Então, a gente saber, né, até para o outro entender as nossas limitações, é legal falar delas, né? Mais uma vez, a gente traz aí a vulnerabilidade, né? Olha, eu ajo assim,
eu vou fazer o melhor que eu puder para melhorar, mas de vez em quando vai acontecer, porque esse sou eu até hoje, né? E, então me ajude quando eu fizer isso, né? Procurar a melhor forma, assim, de buscar essa ajuda para os dois se entenderem, né, Fê? E vai acontecer, né? Essa é Vai. a questão. Vai Uhum. acontecer. E aí a preparação para isso, essa antecipação de como que eu vou reagir nessas situações e como que eu vou agir nessas situações, é importantíssimo. Porque essa antecipação, essa preparação pode reduzir muito esse tempo de resposta. Tanto no sentido de se você ficar realmente frustrado, com raiva, de como que eu vou agir? Talvez eu possa falar assim, puxa, toda vez que alguém. Deixa eu mudar de posição aqui, assim, o vento mudou de lado. Não, mas agora estava bom o som. É, mas é que ele deu uma virada aqui. Peraí, deixa eu puxar uma cadeira. Pronto. Agora sim. E estava falando dessa antecipação e estava falando também dessa preparação. Porque quando a gente se antecipa, quando a gente se prepara, quando as coisas acontecem, essa situação acontece, você já sabe mais ou menos para que caminho seguir. Você fala assim, então, toda vez que alguém fizer algo para mim, que eu me frustrar, ficar com raiva, eu vou tentar, talvez não vou fazer nada na hora, mas eu vou criar essa perspectiva da história do outro. Lembrar de quem é a outra pessoa, seja uma pessoa mais próxima, uma pessoa desconhecida, como pode acontecer, né? Alguém te fechar no caminho, fila de mercado, uma fila, qualquer lugar, enfim, nessa época de coronavírus aí que tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Puxa, não sou só eu, né? Estamos todos vivendo uma situação inédita. Estamos todos vivendo uma situação que ninguém tinha vivido. E aí, como é que eu ajo, como é que eu reajo nessa situação? Será que eu estava preparado para lidar com isso? E aí é importante a gente se antecipar, a gente se preparar para tentar lidar com essas situações, as inéditas e aquelas que normalmente são recorrentes. E as Uhum. recorrentes são as mais importantes, porque são aquelas que realmente somatizam, né? E falando em somatizar, eu acho que é essencial a gente falar também do sentimento. Não do perdão da boca para fora, não do perdão do reconciliamento, que é aquela coisa assim, me desculpe, só para a gente falar Uhum. assim, não ficar brigado, mas não é por aí. Porque se não for real, se não for por sentimento, se não tiver um entendimento, vai ser só uma fase passageira ali que talvez venha a se repetir, venha a recorrer. Então, assim, quando a gente fala de perdoar, me desculpe, eu me desculpe de verdade. Puxa, entendi o que aconteceu. Ou mesmo se eu não tenho todo o cenário, não tenho a clareza de tudo que aconteceu ali, tentar gerar essa perspectiva, tentar ir atrás dessa raiz, porque enquanto a gente não encontra a raiz, a gente vai ficar arrastando corrente, vai ficar colocando pedrinha na mala e a vida vai ficando pesada. Uhum. Você diz a raiz dentro de nós, né? Não a raiz do problema. A Ou raiz os dentro dois. de nós, os dois, e a raiz da situação, para Uhum. gerar essa consciência, né? Lembra da frase ali que eu tinha comentado, até talvez para quem não estava, de uma mudança de perspectiva que remove um bloqueio em mim de consciência da presença do amor. Mas, assim, é aquele momento em que eu tenho raiva porque acho que é não lembro se é o Prem Baba ou um outro guru que fala, né, se eu amo tanto essa pessoa, como é que no outro momento eu posso estar com raiva? Tudo bem que Uhum. são emoções, a gente sente, mas, puxa, a gente tem que gerar essa perspectiva, a gente tem que gerar essa consciência, senão a vida vai levando. Perfeito. Essa questão do amor, ela é fundamental, né? Senão você não consegue. Você falou uma coisa aqui que a gente tem falado em todas as lives também, que é a questão do parar, respirar, analisar a situação, né? Não fazer por impulso. Aí você consegue talvez ter essa perspectiva, talvez vir esse amor, essa compaixão, né? Ter essa empatia. Então,
Atenção ao momento presente, né? A presença, que é uma coisa que a gente trabalha muito na psicologia positiva. Sem presença, você não percebe, se atropela, né? As coisas. E a presença centrada no que está acontecendo, né? Em você, principalmente. Então, a questão da respiração eu trouxe aqui na live com o Henrique, até que a gente estava falando de pais e filhos, né? Do quanto é importante para mim, às vezes, no momento de causa aqui em casa, assim, de eu ir para um quarto, ir para algum lugar e ficar quietinha, né? Antes de fazer alguma besteira, porque senão você acaba fazendo uma besteira mesmo, né? Então, Faz mesmo. né, tem que se segurar e a nossa vida é relacional, né, Fer? A gente não tem como, a gente vai estar cercado de pessoas o tempo todo, então usar essas pessoas que estão próximas, principalmente agora nesse momento, até uma dica, né, para a prática do perdão aí nesse momento de isolamento, usar essas pessoas como laboratório mesmo, com muita autoobservação, né? E esse momento, imagine se todo mundo usasse esse momento de isolamento para se trabalhar, para olhar para si, para se perceber, né? Aí tiveram algumas dicas em outras lives, uma delas é o mindfulness, outra delas a autoobservação, a outra que a Fernanda Loures trouxe do diário, né? Fazer um diário para colocar essas tuas emoções para fora. E aí a gente vai se conhecendo e vai entendendo, vai conseguindo lidar cada vez melhor. Agora, o que você falou, nós somos humanos, nós estamos vivos e nós somos passíveis de erros sempre. Por mais que você melhore e que seja uma pessoa super equilibrada, vai chegar um momento que você vai se desequilibrar, mas quando você se trabalha, você volta mais fácil, né, pro teu momento Exato. equilibrado, né? Isso que é legal. Então, você não vai parar nunca de se conhecer, de se trabalhar, de se observar. Isso é um movimento da vida, né? A gente sempre está se lapidando. Mas você, a partir do momento que você fizer isso, quando você sai do teu eixo, você volta mais fácil, né? Com mais resiliência, talvez, né, Fê? E isso está muito relacionado com a questão do tempo e das nossas ações. Porque Uhum. quando você fica preso nessas questões, a vida segue, em todos os sentidos. Porque quando a gente briga com alguém, quando você briga com um familiar, você não passa o dia inteiro pensando naquilo, passa aquele dia pesado, se arrastando. E tudo bem, as discussões, as brigas, né? A gente até, lembra, a gente participou de um workshop sobre os 5 comportamentos das pessoas, dos Lá no times coesos, GDEP. Uhum. dos times coesos no GDEP. E a necessidade de a gente ter discussões, mas discussões produtivas, discussões que levem a um outro lugar que a gente não estava antes, que faça todo mundo crescer, e não a Uhum. discussão só de querer estar certo em alguma situação. E isso ajuda muito. Então, assim, não é que a gente está dizendo aqui para não ter discussão, mas fica pesado, a vida segue de uma maneira e você não fica nem até para ficar presente é mais difícil porque você fica remoendo aquela situação. E aí, se você está remoendo aquela situação, continua liberando aí químicas no teu corpo e o prejudicial é você. Né? Uhum. O início e o fim está sempre na gente, a gente afeta outras pessoas, sim, mas a gente sempre é mais afetado. E você falou como exercício, né, para esse momento agora, até para aquele perdão mais difícil, aquele perdão mais pesado, aquela pessoa que a gente não perdoa e não vou perdoar de jeito nenhum. A gente tem que lembrar, né, Cíntia, que tudo tem consequência. Quando a gente fala assim, de transcender o perdão e aceitar tudo, e a própria aceitação relacionada com o conformismo, tudo existe uma consequência. Não quer dizer que eu perdoei alguém sobre algo que aquela pessoa fez, ou alguém me perdoou, aquela situação, aquele momento não traga consequências mais para frente. Porque as Uhum. consequências a gente continua com elas. Então, a gente fala só para realmente colocar um ponto, uma ênfase aí, né, da aceitação com, com relação a isso, porque senão, puxa, eu passo aí. Sabe que tem uma metáfora boa, e eu passei isso para as meninas uma vez, para Isa e para Gabi, no momento que elas estavam brigando bastante, coisa de irmã, né? Uhum. A história era de um marceneiro, que ele estava fazendo o trabalho dele lá,
E um dia o filho dele foi lá e desrespeitou ele, assim, e aquilo estava começando a acontecer com uma certa frequência, né? Aí ele um dia chamou o filho para perto, pegou aquela tábua, aquele pedaço de madeira bem grosso, assim, pegou alguns pregos e pediu para o filho martelar nessa tábua. Aí o filho falou, pode martelar esses 3 pregos. E o filho foi lá, martelou o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo e o 10º. Ele falou, pronto, agora vai lá e retira esses pregos. Ele foi lá, retirou cada um desses pregos, e ele falou assim, olha, cada vez que a gente faz algo para alguém, que a gente magoa essa pessoa, deixa essa pessoa frustrada, com raiva, é uma marca que você faz. Pode ser que essa marca nunca saia, pode ser que essa marca fique para sempre, mas é uma marca que a gente está deixando. E aí, a gente está olhando, né, principalmente dessas ações recorrentes, essas marcas que a gente vai deixando nas pessoas, se é inconsciente, tudo bem, a gente precisa de alguma forma ou de outra acordar, precisa gerar essa consciência, mas é importante a gente tentar prestar um pouquinho atenção que tipo de marca que a gente tem deixado, né? E a gente E que sempre a gente deixa. quer deixar, né? Como que a gente quer ser Que a gente lembrado, né? Eu Exato. vou ler uma coisa que é bem interessante, que é do próprio Via, né? Para quem conhece já deve ter visto, que é o significado do perdão para a psicologia positiva, né? Então ele fala em deixar ir, e aí aqui, ó, em muitos casos é o abandono de parte de toda a frustração, abandono de parte ou de toda a frustração, decepção, ressentimento ou outros sentimentos dolorosos associados a uma ofensa. Então, às vezes, e às vezes não sempre, o perdoar está ligado a você, né? Da tua capacidade de aceitar esses fatos, da tua capacidade de entender as suas emoções e elaborá-las e lidar com elas, ela não está ligada ao outro. Você perdoa o outro a partir de você, né? E aí, a outra coisa que a gente está se encaminhando para o fim aqui, que a gente tem falado aqui sobre a diferença o desequilíbrio do uso do perdão, né? Então, a gente trouxe já algumas questões e o excesso do perdão, né, Fer, ele pode levar, né, uma pessoa que sempre está perdoando, que tal, ele pode levar a uma certa permissividade, né? Tem pessoas Isso. até, o próprio, por exemplo, a mulher que sofre abuso em casa, né? E ela vai lá, ela, claro, a permissividade dela está ligada com o medo, né? Que ela tem também, claro, mas ela perdoa, né? Ou diz que perdoa, e daí volta e está tudo bem, e de repente acontece de novo. Então o perdão não é permissividade, o perdão. Peraí, caiu de novo? Eu O tô aqui, perdão, tá. Dieguito. Ele não é permissividade, o perdão, ele é você deixar ir, né? Você, quer dizer, você deixa, desculpe que a ligação aqui aconteceu, me perdi. Ele não é permissividade, mas ele é você perdoar e você seguir em frente, né? Você não precisa, a partir do momento que você ficar preso a essa situação, você está sendo permissivo, né? Para que ela aconteça de novo ou para que você se machuque de novo. E aí eles falam da falta do perdão, que seria essa pessoa intolerante, né? Que não perdoa de jeito nenhum, e isso faz um mal danado. Geralmente essas pessoas são aquelas bem carrancudas, de mal com a vida, né? Que carregam uma sacola de mágoas ou de correntes, que você fala, né? Então, a Isso. gente tem que sempre tentar manter essas forças equilibradas, nem o excesso, nem a falta, né? Perdoar. E essa escala que você falou, ela é super legal, né? A gente começou a fazer, a gente tinha vários planos com ela, ela ainda tá, os planos ainda estão Tá aí, viva. né? Ainda precisamos estudar e gastar um tempinho em cima dela, investir um tempinho, né? Mas legal. E o que você... Diga. Não, e a escala, ela é importante nesse sentido para mostrar os passos. Pra mostrar que é um degrau, né? E às vezes a gente pode simplesmente ter um chacoalhão mas assim, se tem algo perdoar dentro da nossa, mas precisa entender os motivos daquela pessoa, precisa entender a perspectiva dela.
história de vida dela, o que ela passou. Então, é pesado. É pesado quando a gente está carregando essa mochila, essas correntes, e a gente precisa se cuidar disso para a vida fluir. É o flow. É o flow sem. E ele tem, Fer, a ver com a tolerância também? A tolerância, ela se encaixa, que a gente colocou até na Na linha, escala. na, perdão, Uhum. alguém a tolerar, vamos dizer assim, você convive lá no trabalho com o teu chefe. Você não gosta dele. E você precisa tolerar ele porque você precisa do teu trabalho. Você está tentando entender os motivos pelos quais ele, a maneira como ele age. Pode ser que Uhum. você não perdoe ele pelo que ele faz. Mas você está tolerando. Só que isso aí é uma fase que remói, que você leva para casa, que te tira o sono, que te tira o entusiasmo, a motivação e o propósito, você, por exemplo. Uhum. Então, ou tolerar é só uma fase, vamos chamar de viagem, é superficial. É. Mas precisa de tolerância para ver o perdão, né? Só a tolerância não é o perdão, ela é superficial, mas precisa da tolerância. A gente estava falando hoje com a Pri, né? Quando a gente tem uma força muito presente em nós, a gente acaba não tolerando que o outro não tenha, né? Você acaba ficando bravo, assim, porque o outro não. Pô, como que ele não está enxergando? Como é que ele não está fazendo isso, né? Aquela velha história de você esperar que o outro tenha a mesma reação que você ou ação. E aí, quando você tem uma força, você não entende que o outro não tem, né? Então, essa questão do perdão entra nisso também, né? Da tolerância que eu falei, da aceitação do outro como ele é, da valorização também. Acho que isso ajuda muito no perdão, que é você valorizar, procurar enxergar as qualidades nos outros, né? Para que você comece a entender. Tem um exercício que a gente faz sempre, que é você enxergar as qualidades de uma pessoa que você odeia, né? Que você não gosta mesmo, não tolera, tem até mágoa, né? Um dos exercícios faz parte do exercício do perdão até que a gente passa, né, Fer? Que é você fazer isso com alguém que você tem uma grande mágoa e procurar o bom nessa pessoa, né? Procurar o que ela tem, porque a gente costuma ver só as coisas negativas quando a gente está magoado, né? E aí, quando você faz esse exercício de mudar o olhar, né? Que a gente vem falando aqui sempre dessa perspectiva, desse olhar diferente, desse olhar com mais leveza, eu acho que fica mais fácil a gente acessar o perdão. Você sabe que disso, Cintia, eu acho que tem uma palavra aí, um conceito que não tem como ficar fora, que é a autorresponsabilidade. A gente já falou no começo, mas acho que Uhum. tem que trazer, porque a gente tem que ver qual era o nosso papel naquela situação, e se você fez de tudo para que aquela situação não acontecesse. Sim. E se a gente está envolvido no processo, em algum momento a gente poderia ter feito algo diferente. Total. Então, é dolorido, é pesado porque você fica carregando esse peso da autorresponsabilidade, mas na verdade não é um peso, não precisa ser um peso. É Uhum. simplesmente você que talvez você não tenha feito os melhores planos. Será que talvez como que a gente foi planejar de mudar para Luxemburgo bem na época da pandemia? É um absurdo isso, né? Uhum. Então assim a gente olha para esses planos e pensa assim, o que que eu podia ter previsto? Será que podia ter me programado? E a ciência hoje já fala que quanto mais você pede desculpas, mais você promove o perdão. Uhum. Então, assim, essa prática, esse exercício, ele é acumulativo, ele vai somando e ele vai ajudando você a expandir essa força do perdão e cada vez mais libertar você desse processo para cura, né? Para você realmente estar mais leve com você mesmo primeiro, para depois parar com os outros. Você sabe que você falou aí, a gente está quase encerrando, mas só rapidinho da autorresponsabilidade. E eu fiquei pensando aqui, a autorresponsabilidade, ela faz com que você não precise perdoar, né? Porque você E entende da tua responsabilidade na situação e você sabe que talvez você tenha que pedir perdão, né?
Ou que talvez Isso. cada um tenha que eu acho que talvez chega no último degrau da escala ali que você falou, né? Transcender. Da transcender Exatamente. o perdão. Tem tudo Perfeito. junto. Lindo. Obrigado. Só mandar ali um oizinho para Lilian, para o Diego, deixaram ali Legal. uma mensagem, para quem não fala com eles. Todo mundo, E é né? isso aí. Fer, Bastante gente. então é isso, né? Estamos no final. Eu quero agradecer que você finalmente a gente conseguiu. Agora vamos ver se a gente faz umas livezinhas aí de vez em quando. Não sei, tá, gente? Nem Fazemos. falei com ele sobre isso, mas a minha intenção é essa. Fazer uma primeira para quebrar a distância, daí daqui a pouco faz mais. Agora não está tão frio aí, né, Fernanda? Daí você descongela um pouco e vem para cá. Isso. Aqui está começando a esquentar. Na verdade, durante a quarentena, nós tivemos 2 semanas seguidas de sol, temperaturas de 18, 20 graus, e agora tem gelado. Tá bem Legal. Então é isso. Mais uma última palavra aí? gostoso. Acho que nada como praticar. Nada Aham. vale se a gente não praticar isso, não praticar, e mais do que as nossas palavras, realmente é o nosso comportamento, né? E tô falando, a esposa tá do lado aqui, porque é algo que a gente realmente pratica. Beijo para ela. Tchau, Monique. Sim, manda sim. Então tá. Gente, obrigada mais uma vez. Fernanda, desculpa eu te cortei agora, mas o teu som sumiu. Beijo. Não, é só isso mesmo. Ah, Um tá. beijão para todo mundo. Valeu, Fer, adorei falar com você. Obrigada por quem participou aqui. Essa live vai estar Obrigado a todos. disponível agora lá não é mais no Stories, é agora no IGTV, que o Instagram mudou o algoritmo. Daí ela vai estar hoje disponível lá, tá bom? Beijo, Fer. Beijo para todos aí. Tchau, gente. Beijo para vocês todos. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.